Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, provocações relevantes, um bate-papo com gestores, participantes do mercado, executivos das principais empresas do Brasil. E para hoje nós vamos ter um papo com Gustavo Cavenaghi, sócio da Cortex. Vamos falar um pouquinho de um assunto que vocês sabem que eu gosto bastante. Vamos falar um pouquinho sobre Venture Capital, sobre Private Equity, sobre capital de risco e entender um pouco do momento desses produtos, digamos, estruturados aqui no Brasil. Gustavo, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. É isso, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito de finanças de maneira geral. É sempre um prazer mediar aqui os papos, mas tem um assunto que realmente eu durmo melhor a noite anterior quando eu tenho para gravar no dia seguinte. Gosto muito do tema de capital de risco. Eu lembro quando eu estava na graduação, eu estudei na FEA, e lá não tinha a disciplina de risco. Eu fui no INSPER, fiz um intercâmbio de bairros para pegar a cadeira lá com a Andréa Minardi. Forte abraço, André. Dia trago ela aqui. Eu gosto muito dela também. Você gosta dela também? Adoro, André é super parceira. André, o Piero, o Private Equity no Brasil, ali não pode se os dois ficarem presos no elevador de casa, a gente para, né? Então, poxa, é um tema que eu gosto bastante, estou muito feliz de poder bater esse papo com você, Gustavo. Bom, sensacional. Se você não teve isso na FEA, eu sou engenheiro, você imagina que a gente nem tinha ideia do que era nem mercado financeiro naquela época. E assim, a vida foi acontecendo, mas é um tema relativamente novo para o Brasil, se a gente pensar em contexto do mundo, né? Mas muita coisa mudou. Eu acho que é um mercado que, em contexto Latam, o Brasil é, de longe, super desenvolvido, com um monte de fundo, muitos ativos, setores relativamente quentes para se investir nessa classe de ativos específica. Você trouxe um ponto sobre momento de Brasil e mundo e novidade. O conceito de Private Equity não é tão antigo, né? Você pega, a gente começou a desenhar as coisas do jeito que são na década de 80 lá nos Estados Unidos. Brasil a gente foi ver no começo dos anos 2000, o primeiro desenho disso, né? A gente está falando de, sei lá, 40, 50 anos no mundo, 25, 30 anos aqui no Brasil, se pegar o finalzinho da década de 90, que a gente já tinha umas compras ali com esse perfil. Só que o que é interessante? A gente teve aquela primeira onda de PE nos Estados Unidos, que a gente estava conversando aqui antes de começar, aquele leverage buyout, às vezes o MBO mesmo ali, de ajustar a eficiência. E quando a gente começou a ter, o modelo de private equity chegou no Brasil já muito perto do que depois veio a ser aquele investimento do private equity já com mais liquidez. Tudo isso a gente vai passando aqui ao longo do programa. Que aí que ele começa a ter uma carinha próximo ao VC de ter investimentos mais difusos, né? Como é que foi o amadurecimento de Private Equity no Brasil? Como é que a gente passa por essas etapas com esse descasamento? Porque a gente, digamos, não teve tempo de maturar, né, esses blocos, né? Parece que o LBO nunca veio para o Brasil, de fato, né? Assim, o Private Equity em si, que não é a minha grande área de expertise, eu estou na subclasse de Venture Capital abaixo do Private Equity. Mas a gente vai chegar lá. Que ainda é dentro do mesmo contexto. A gente não vê o LBO real no Brasil, a gente não vê acontecer. Eu arriscaria dizer que na situação de instabilidade de taxa de juros que a gente tem nos ciclos econômicos do país, pode ser um certo desafio. Mas, no contexto de tecnologia, por exemplo, eu acho que o governo teve um papel fundamental no desenvolvimento da indústria de Venture Capital, por exemplo. Se você olhar para os 20 anos atrás, os fundos propelidos por BNDES, FINEP, você teve, hoje a gente até está no Criatec 4, né? Teve o Criatec 1, 2, 3 e o 4 agora, que acho que foi a Crescer aqui, que é o gestor desse último fundo. O Criatec posso estar errado. Depois você confere lá e corta se tiver errado. Aliás, Crescer, forte abraço. E eu acho que essa indústria, ela teve um suporte muito grande de uma visão de um banco de desenvolvimento que criou produtos
para fomentar a construção de tecnologia, que foram fundamentais para a formação desses gestores. A minha carreira em Venture Capital começou em uma gestora que só tinha fundos do BNDES e que nasceu e viveu com o capital majoritariamente público, tinham outros cotistas, mas o âncora era o BNDES, e que formou toda essa legião de gestores. Hoje eu tenho a minha própria gestora, mas eu fui formado com produtos do BNDES. Então eu acho que é muito legal você olhar para uma história de construção de investimento em tecnologia no país propelida por capital público, né? Não só ele, né? Tem todas as... A gente tem casas muito antigas aqui que começaram a construção dessa classe de ativo aqui, mas eu acho que foi um papel fundamental. Mas você acaba trazendo um ponto que é interessante, tem quase o BNDES vai formando quase o seed money para essa indústria começar a rodar. Mas você vai precisar continuar captando, você não vai depender só desse recurso. Com certeza, com certeza. Quem está dando, digamos, liquidez, né? Quem hoje é o principal bolso para VC no Brasil? Para captação? Isso. Não, depende muito, né? O investidor tradicional, você vai desde os family offices até o investidor mais institucional, fundo de pensão, que tem na sua política de investimento fazer alocações dentro da classe de private equity e da subclasse, vamos chamar assim, de venture capital. E a gente tem, no nosso caso, por exemplo, o investimento privado de corporações, que também tem interesse em acessar esse ativo, mas com uma visão diferente. Acho que a gente pode separar um pouco o venture capital tradicional como uma classe de ativos puramente financeira, que é o investidor alocando o capital dele visando uma TIR mais agressiva, correndo um risco maior. E você tem o corporate venture capital, que une duas coisas, né? Há um retorno financeiro com o que a gente chama de retorno estratégico. No nosso caso, por exemplo, a gente tem 3 corporações como cotistas do fundo. E é um fundo setorial, que só olha para o setor de saúde, e a gente tem uma função dupla aqui. Primeiro, ser diligente com o capital do nosso investidor e trazer um retorno alinhado ao risco da classe de ativo. Então a gente busca uma TIR agressiva, ao mesmo tempo que a gente investe em ativos que estão transformando os setores-chave para esses cotistas corporativos, que olham para a gente até como um veículo de inovação aberta. Como que a gente não só alimenta eles com informação, tendências, macro tendências e visões, mas também que investe em ativos que eles podem, de alguma maneira, construir valor na jornada, entre o investimento e o desinvestimento daquele ativo que geralmente está em 5 a 6 anos dentro de um fundo, entre a aquisição da nossa participação e uma saída estratégica, que é o que geralmente acontece em Venture Capital. Como que a gente constrói valor ali dentro, gera sinergia e fomenta todo aquele ecossistema. Então você tem perfis diferentes de investidores, né? O tradicional alocador grande, fundo de pensão que precisa balancear a carteira dele com um investimento ali. Você tem o family office que está olhando para colocar um dinheiro num risco maior e trazer uma TIR diferente. Você tem classe de corporações que estão investindo nisso com uma ótica estratégica e não necessariamente só financeira. Você comentou do CVC, né, Corporate Venture Capital. Isso é uma modalidade que tem sido muito, muito interessante. Inclusive, ali o pessoal do Vale do Silício usa como uma estratégia de acesso à inovação. Sim. Para quem está chegando agora, entrando nesse mundo, está conhecendo agora, qual que é a vantagem de você fazer um investimento numa companhia via CVC e não direto via a empresa mãe? Você tem uma construção de relacionamento muito diferente, né? A gente escuta muito, né? Por que eu preciso fazer um fundo para investir em empresa? Eu posso ir lá e comprar ou montar um projeto, enfim, me relacionar com aquela startup. Acho que a diferença é quando você está falando de um transatlântico de bilhões de faturamento, que todo mundo está focado no core business e fazer a empresa crescer, é muito difícil você desviar essa atenção para falar, pô, vou olhar para a tecnologia, vou me relacionar com startup. A gente monta um veículo, que é um veículo completamente independente, no sentido de vive para fazer isso, tem uma função financeira de alocar esse capital com responsabilidade, ao mesmo tempo que senta nos conselhos, que constrói um relacionamento e que está muito próximo dos empreendedores. E que está ali desenhando a estratégia do futuro daquela companhia. E consegue construir uma relação íntima entre as corporações e as startups investidas. Uma área de M&A, primeiro que você vai olhar para uma startup de 5 milhões de faturamento ano, por exemplo, cara, não justifica você alocar uma área de M&A para fazer uma aquisição dessa. A gente está olhando para empresas de capital aberto que vão
os ativos mínimos ali estão faturando 80, 100 milhões de reais para justificar uma aquisição. Então não tem como você direcionar uma máquina de M&A para falar com 30 empresas, startups, muitas delas não vão dar certo. Tem um nível de risco enorme dentro desse portfólio. A gente tem hoje 12 empresas investidas no fundo. Provavelmente a gente vai chegar a umas 15 a 18. Capital minoritário, com uma visão de construir e fomentar um ecossistema enquanto a gente desenvolve sinergias estratégicas. Eu acho que uma área de M&A tem um foco completamente diferente do que uma área de CVC tem. O outro ponto aí você comentou de você ter como cotistas corporações. Uhum. É um CVC que não é exclusivo da empresa ou não? Cada corporação tem o seu próprio CVC. Não existe uma receita, depende do setor. Eu estava ontem, curiosamente, com um colega que trabalha na Embraer, e eles têm um fundo da Embraer. E aí a gente estava falando as diferenças das nossas estratégias, né? E, aí eu falei, cara, a Embraer é uma empresa de tecnologia, praticamente monopoliza alguns mercados dentro do Brasil, não tem grandes concorrentes com o que ela faz, e ela investe majoritariamente em tecnologia ultra avançada. E aí a gente olha para o nosso fundo é um fundo de saúde, que os nossos cotistas, eles têm tecnologia dentro de casa, são empresas nacionais, mas eles são empresas de serviço médico, serviço de diagnóstico, e que tem um mercado extremamente aquecido e concorrido. Então são características completamente diferentes de empresas. Então a estratégia de corporate venture da Embraer é muito diferente da nossa estratégia. Então tem empresas que têm CVCs internos, que agem às vezes como um M&A, ou que agem com uma marca muito forte, consolidadora e centralizadora de investimento em tecnologia, ou que investem em outros fundos, para esses fundos gerirem os seus próprios CVCs. No nosso caso, a estratégia dos LPs foi a gente precisa olhar para esse setor, a gente quer construir uma rede de parceiros e a gente consegue criar sinergias e uma proposta de valor para o empreendedor que é diferente. A gente não é uma corporação investindo em uma startup, a gente é um fundo de investimento setorial especializado que consegue trazer expertise de corporações e que consegue ajudar a alavancar uma tese de empreendedores com mais de uma corporação, ao mesmo tempo que essas corporações têm acesso a um portfólio de co-construção. A gente tem empresas no nosso portfólio, por exemplo, que co-desenvolvem produtos com os nossos LPs, que são canais que usam canais, que compram serviços, que vendem serviços, e a gente constrói uma rede que, de um lado, a gente está suportando os empreendedores daquele portfólio a mitigar risco e a crescer mais rápido, e do outro lado, a gente está levando tecnologias, soluções, canais, outras geografias para os nossos investidores acessarem o mundo de tecnologia. Estamos de bater esse papo com o Gustavo Cavenaghi, sócio da Cortex, falando sobre o mercado de private equity, venture capital mais especificamente, e explorando um pouco esse modelo, trazendo aqui discussões sobre corporate venture capital e outras inovações da indústria, olhar um pouco para o momento desse mercado, quais são as oportunidades e como navegar as turbulências também do nosso mar, que é particularmente tupiniquim, particularmente brasileiro. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Gustavo Cavenaghi, sócio da Cortex, falando um pouquinho sobre Venture Capital, sobre Corporate Venture Capital, sobre o que tem de novidade nesse setor, como ele tem navegado aí o nosso mar de incertezas também ao longo dos últimos anos, e que a gente tem um cenário, o Brasil historicamente tem juros altos, e até ver a discussão do bloco anterior, de por que o LBO era difícil aqui no Brasil, e hoje a gente veio num repique de juros, né? A gente teve o mundo inteiro subindo juros, aqui a gente ameaçou reduzir, não conseguiu, teve que voltar a subir, está no maior patamar de juros dos últimos anos, e isso impacta qualquer investimento. Mas empresas que são demandantes de capital tendem a sentir mais os seus projetos. Como é que tem sido o mercado de VC no Brasil, dado o atual contexto de juros? Olha, eu acho que tem mais de um ângulo para a gente olhar para esse momento. Para os fundos, para as gestoras, a gente com certeza tem um desafio de captação. Competir com uma taxa de juros nessa altura é muito difícil. A liquidez do mercado ela secou e praticamente todas as gestoras do Brasil estão com dificuldade para captar novos fundos e continuar os seus projetos. Então, eu acho que tem um lado
difícil da liquidez de captação e da liquidez das próprias empresas investidas, né? A gente não está num bom momento nem para se empreender, nem para se captar novos fundos, está todo mundo ali segurando, tentando entender o cenário dos próximos anos. Por outro lado, esse cenário de escassez de capital também cria uma oportunidade para os fundos que estão capitalizados conseguirem fazer bons investimentos e entrarem a precificações mais oportunísticas. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? A gente, como gestor de portfólio, sofre com as nossas investidas, porque no mundo do Venture Capital, a gente vai da série A à série C antes de fazer uma saída. Então, a gente sempre está preocupado, bom, beleza, aquela empresa vai chegar no momento de fazer uma próxima captação. Quais vão ser os termos? Será que a gente vai conseguir entrar em uma série B? A gente vê o seed e a série A no Brasil, até que a gente tem um volume de capital bem relevante para propelir esse tipo de tese. Séries B são mais desafiadoras. A gente está falando de poucos investidores nacionais com poder de fogo para fazer série B e série C. Então, quando essas empresas começam a crescer para esse momento, no cenário atual, é uma precificação. Por outro lado, tirando o chapéu de gestor de portfólio, colocando o chapéu de alocador de capital, de investidor de risco da primeira rodada, a gente tem um cenário agora de renegociação, de conseguir encontrar ativos que estavam precificados muito altos em 2020 e 2021 a preços mais normalizados, vamos colocar assim. Então, momentos e momentos. Para quem está capitalizado pode ser uma boa oportunidade, sempre vai ser desafiador para o portfólio e para a captação, que é o que faz os fundos sobreviverem, né? Então, tem diversos prismas aí. O que vocês têm olhado de tese? O que vocês têm... o que tem dado certo, né, para fechar essa conta, essa combinação? Acho que você mencionou a palavra tupiniquim na chamada, que eu acho que é o que a gente precisa sempre olhar para o Brasil. A gente é um fundo de saúde. A saúde hoje ela tem um contexto muito nacional. A gente tem empresas no portfólio com o potencial de exportar serviços e soluções, mas a grande maioria das nossas empresas são brasileiras, vendem serviços no Brasil e provavelmente vão ser adquiridas por empresas brasileiras. Então, teses nacionais e tupiniquins fazem sentido para a gente. Dentro do mundo de tecnologia, na saúde, a gente olha muito porque a gente chama de Tech-Enabled Services. São aquelas empresas que têm um backbone de tecnologia, mas que no fim estão oferecendo serviços. Não necessariamente empresas puro sangue de tecnologia. A gente tem empresas hoje no nosso portfólio que estão oferecendo serviços médicos, que estão tocando no paciente no fim, mas que elas têm um DNA tecnológico, elas têm todo um sistema que permite elas terem um diferencial competitivo muito diferente do mercado e ser o cavalo a se apostar naquele setor. A gente tem algumas empresas hoje que fornecem infraestrutura de fato para um outro player oferecer serviço no fim, mas a gente gosta muito desse Tech-Enabled Services, que são de fato empresas do setor de saúde, mas que nasceram com um DNA diferente e perceberam que se incorporar tecnologia e soluções que vão do hardware ao software nos seus processos, elas conseguem ter um diferencial para escalar e para ter margens mais relevantes nos seus negócios. Você pode abrir um pouquinho de alguns modelos aí, o que vocês estão olhando? Posso, vou tentar não deixar muito óbvio aqui os exemplos que eu vou falar, mas a gente tem uma empresa, por exemplo, uma das maiores do nosso portfólio hoje, que ela é uma empresa de... Eu estou tentando fugir do óbvio aqui, mas de tratamento e diagnóstico de pacientes, e que ela opera 100% com o modelo tecnológico. Então, assim, quando você recebe um técnico na sua casa, um técnico de enfermagem, por exemplo, que vai fazer uma coleta de sangue para fazer um diagnóstico, um hemograma, todo o processo da chegada dessa pessoa até lá, até o processamento dessa amostra, é 100% digital. Aquela pessoa opera com um aplicativo que tira a foto do código de barra, que por visão computacional já vai ler, entender, que vai cair no sistema, que vai rastrear. E a única relação humana do processo é, de fato, a coleta do sangue, e todo o outro processo ele é 100% digital. Então, esse é um exemplo do que é um Tech-Enabled Service. É um serviço, porque ainda é uma coleta de sangue, mas, no fim, todo o processo ele é automatizado e 100% digital. A gente tem, por exemplo, uma investida que é uma clínica. Ela é uma clínica que atende pacientes, só que ela está 100% integrada com as operadoras de saúde, está 100% integrada
com as famílias que atendem uma clínica de transtorno de espectro autista. Então, as famílias conseguem ter 100% de visibilidade e transparência do tratamento que aquela criança está tendo, as operadoras estão tendo 100% de transparência e visibilidade dos custos, da evolução daquele paciente, de todo o processo, e a própria clínica tem 100% de visibilidade de tudo que está acontecendo lá dentro. Então, é um modelo de negócio propelido por tecnologia que poucos pares na indústria têm. E o que torna essa empresa um ativo totalmente diferenciado dentro do seu setor. Ela não deixou de ser uma empresa tradicional que oferece serviços dentro de um mercado de saúde. Mas ela tem um processo, sistemas e pessoas que estão no século XXI, vamos colocar dessa forma. Esses são investimentos Series A, Series B, em que nível de maturidade estão? Os dois exemplos que eu trouxe, a gente fez o pré-seed da empresa e o seed round, e a outra está em série B. Por que foi a minha pergunta? Que como é tocar a governança disso? Quão próximo vocês vão ficar da empresa? Onde vale a pena colocar a mão e onde não? Uma dor que muitas vezes a gente tem no VC é você tomar tanto poder, seja econômico, comprando um share grande demais, quando não deveria, seja na governança travar, que aí o empreendedor não consegue fazer o trabalho dele, né? Como é que é esse equilíbrio? A gente tem muitos casos diferentes no nosso portfólio. A gente tem empresas que a gente é muito ativo e tem empresas que a gente está como um follower, a gente acompanha a rodada, a gente está mais ajudando nos bastidores ali e tem empresas que a gente está ativamente na mesa montando estratégia de novos negócios, por exemplo. Então varia muito, a gente tem 12 empresas no portfólio hoje. Cada uma em um estágio, cada uma em um setor, então tem modelos diferentes. O que assim, regra de ouro, a nossa vitória é a vitória da empresa. Então, tudo que a gente precisa gerar valor, a gente precisa agregar. Se por algum motivo, um excesso de governança ou alguma coisa está destruindo valor, a gente precisa redesenhar. A gente sempre é capital minoritário, a gente nunca compra controle. O máximo que a gente vai construir é processo de governança para a gente conseguir profissionalizar uma empresa, talvez, que está no estágio muito anterior, precisa desse suporte, mas jamais sufocando o empreendedor. A ideia eu brinco muito que o empreendedor ele é o ator principal, a gente é coadjuvante. O capital de Venture Capital ele é um capital de suporte, a gente está ali para ajudar, agregar valor. E se o empreendedor um dia falar assim, cara, vocês agregam mais estando no canto observando, não tem problema nenhum. Acho que o gestor precisa estar lá para construir, jamais para destruir valor. Mas você tem um ponto de, naturalmente, dentro de um portfólio, você tem business próximos, a própria geração de sinergia do ecossistema. Sim. Acho que grande parte do valor que a gente leva, diferente de outras casas de Venture Capital, a Cortex ela nasceu para ser uma casa setorial. Então, a gente só se posiciona dentro do setor de saúde. E a proposta de valor que a gente leva para as empresas é essa. A gente compõe com outros fundos, a gente co-investe com muitas casas de VC brasileira. E a gente gosta de montar rodadas complementares, né? Dos nossos parceiros, nós somos especialistas no setor de saúde e é o que a gente quer levar para a mesa. É o que a gente quer, como a gente quer ajudar os empreendedores. É óbvio que a gente pode ajudar de diversas formas diferentes, desde ajudar na contratação, suportar a reestruturação financeira de uma empresa, por exemplo, mas principalmente com um suporte específico daquele determinado segmento, abertura de portas, construção de relacionamento e até construção de modelos de negócio dentro de um setor desafiador, que é o setor da saúde. Você tem como fazer o negócio e de quem cobrar é um ajuste, um pente fino delicado para a saúde. Não, é um setor, ele envolve um relacionamento muito profundo, é um setor de muita confiança, de extremo relacionamento próximo. E é um setor onde você não pode errar muito. Dependendo do serviço que você tiver, você não pode errar at all, assim. Então, a gente se posiciona nesse segmento como um pouco do capital intelectual da saúde para ajudar os empreendedores a navegar um mar complexo, né? E de difícil penetração e de fácil afundamento, vamos chamar assim. Muito bem, Celso, bater esse papo com o Gustavo Cavenaghi, sócio da Cortex. Estamos falando um pouquinho sobre Venture Capital, sobre Private Equity, mas especialmente sobre
sobre Venture Capital, como surfar o momento atual, como aproveitar as oportunidades desse setor, e mesmo de como da formação dos Venture Capitals no Brasil, de onde vêm os recursos, quem continua mantendo e investindo nesses setores, as novidades, né, puxando um pouco de Corporate Venture Capital, que é um tema mais recente, aí mais presente no desenvolvimento aí mundo afora e também aqui no Brasil, e naturalmente as peculiaridades, particularidades do nosso país no desenvolvimento dessa indústria. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Gustavo Cavenaghi, falando um pouquinho sobre Venture Capital, Corporate Venture Capital, sobre a evolução do setor dessa indústria no Brasil e, naturalmente, as oportunidades, como passar a cada momento. Comentou sobre o próprio incentivo do BNDES lá atrás, a formação dessa indústria. Ponto que a gente tem... Quando a gente olha, por exemplo, para iniciativas globais, lá no Vale do Silício, você tem tanto o ecossistema dos VCs quanto o próprio ecossistema de tecnologia, né? Uhum. Então, essas trocas vão se reforçando. Aqui no Brasil, como tem sido a formação de um ecossistema de tecnologia? Como é desenvolver tecnologia no Brasil? Acho que você consegue até comentar sobre esse tema, mas com certeza é desafiador. Você mencionou o Vale do Silício, a história do Venture Capital no mundo que começa lá, ela começa exatamente assim, com empreendedores investindo em outros empreendedores, né? As empresas de tecnologia que iam dando certo no Vale do Silício, e aqueles empreendedores faziam saídas e ganhavam dinheiro, começavam a investir nos seus colegas empreendedores. E o investimento anjo começou a se estruturar e as primeiras casas de Venture Capital começaram. Essa é a história do Venture Capital no mundo. E eu acho que no Brasil, a gente fala o Venture Capital institucional, ele pode ter nascido muito com fomento de BNDES, enfim, com as primeiras casas, mas ele também tem uma construção parecida. Com os empreendedores voltando para esse mundo, porque empreendedor, principalmente empreendedor de tecnologia, é muito difícil esse perfil de empreendedor ficar quieto. E uma vez que ele monta a empresa, é muito comum montar a segunda, montar a terceira. Então a gente vê os empreendedores de segunda e terceira geração, que inclusive aprenderam com as suas companhias passadas, construindo os grandes transformadores dos seus segmentos, né? Eu acho que isso é um fator super relevante. Grande parte dos grandes empreendedores brasileiros de tecnologia foram second term, third time founders nas companhias que realmente transformaram os segmentos, né? Disruptaram os setores. Você vai... levando a essência de levar investimento financeiro, mas levar expertise também para... Com certeza, porque o aprendizado do empreendedor é um aprendizado, assim, ele tem muito valor. Inclusive, grande parte dos gestores de fundo de Venture Capital são empreendedores de sucesso que acabaram virando investidores, se profissionalizaram e naturalmente viraram casas de investimento em VC. Isso é super comum dentro do cenário brasileiro. Esse contato com a gestão de conhecimento. Uma coisa que sempre... Eu tive minha carreira no mercado financeiro, tecnologia, mas eu sempre tive um pé na academia. Uhum. E eu sinto muita falta dessa ponte com a academia. Como é que, olhando pela ótica do gestor de VC, como vocês veem, vocês conseguem... ter essa troca de informações de valor com as universidades do Brasil? Eu acho que é um desafio muito grande. O modelo brasileiro ele ainda está muito atrás do modelo americano. Quando você vai para MIT, Harvard, as grandes universidades, elas já têm todos os processos de como uma patente pode virar um produto, como que o professor, o aluno de doutorado, todo mundo envolvido ali consegue, junto com a universidade, capitalizar uma nova tecnologia desenvolvida dentro de um ambiente acadêmico. O Brasil, a gente tem desafios maiores, né? A gente é bem próximo, principalmente da Universidade de São Paulo. Acho que a USP e a Unicamp são celeiros, não só de cérebros, mas tem muita tecnologia, tem muita coisa sendo produzida ali dentro, mas ainda tem um desafio operacional muito grande.
E eu acho que a proximidade com as universidades ela acaba sendo mais setorial. Quando você olha para determinados setores e determinados produtos que você quer desenvolver, é muito difícil a academia não estar próxima. Vou usar o exemplo da saúde, que é a nossa zona de conforto aqui. Quando você está falando de pesquisa em desenvolvimento de novos fármacos ou algo, é muito difícil você não ter o envolvimento da academia nesse ambiente. Para, no mínimo, o corpo científico está ligado à universidade. Os nossos investidores, quando você olha para as áreas de P&D, das empresas, das corporações que investem na gente, grande parte dessas áreas de P&D tem alguma relação com as universidades. São professores, são pesquisadores, estão fazendo mestrado e doutorado, tem uma relação muito íntima. Mas eu acho que varia muito com o setor. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda com esse modelo, com o modelo americano. Eu acho que é um bom benchmark de como trazer a universidade mais perto do mercado. É um desafio importante. Eu fui visitar uma vez, eu sou formado em São Carlos, na USP de São Carlos. E eu fui uma vez visitar, já com um crachá de investidor, visitar o departamento de física da Universidade de São Paulo, porque eles produzem muita coisa lá. E o professor estava me dando um tour de alguns laboratórios, e a quantidade de produtos que eu vi na prateleira, braço robótico, aí ele botou um negócio na minha cabeça que lia, e eu fiquei louco. Eu falei assim, cara, olha a quantidade de coisa que está aqui dentro nessa prateleira. E ele falou, tudo isso aqui é paper, é research paper. Tudo isso aqui foi publicado, virou doutorado de mas nunca saiu dessa prateleira. E é esse gap que eu acho que é um dever do capital de risco brasileiro conseguir preencher, porque tem muita coisa sendo produzida nesses centros de excelência e inteligência no Brasil. Sem dúvidas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente está construindo conhecimento, mas está conseguindo fazer com que ele chegue no usuário. Para além da perda financeira, de que esse braço robótico vai ficar naquela prateleira para sempre, você tem uma perda de valor para a sociedade que não está acessando essas tecnologias, né? Quase que desculpa te interromper, é quase que um desvio de processos, né? Porque a academia brasileira ela produz ciência de altíssima qualidade. Eu tenho colegas, amigos pessoais que publicam artigos nas revistas mais renomadas do planeta Terra. E são cientistas de ponta, professores da USP, da UFSCar, da Unicamp, das maiores universidades do Brasil. E todos, de alguma maneira, têm uma relação com o mercado privado, mas ainda tem um desafio. Tanto de desconhecimento, eu acho que falta um pouco de estrutura para a gente conectar o capital ao empreendedor e ao professor pesquisador. Acho que são 3 elos da cadeia que precisavam estar mais conectados, e eu não acho que é culpa da academia, não. Eu acho que a gente tem hoje um processo que ainda está muito desconectado e que a gente precisava conectar. E como A gente está falando de troca de conhecimentos, de ideias, de cabeças, e como é buscar gente para as empresas de VC do Brasil? De novo, acho que depende muito do setor. Tem setor que é mais fácil, que é muito mais aquecido que outros. Tem setores que são extremamente competitivos, né? A gente viveu ali na pré e pós-pandemia, mas é um boom de ciência de dados. Então, contratar um profissional que trabalha com ciência de dados era muito desafiador, muito caro. Principalmente as empresas de fora pegavam mão de obra muito qualificada no Brasil, pagando em dólar, e para trabalhar de home office com o salário de um americano, por exemplo, era quase impossível uma empresa brasileira conseguir bater esse tipo de remuneração. Então, você tem alguns perfis específicos que é muito desafiador. No geral, voltando para o nosso exemplo de saúde aqui, é muito, muito mais complexo. Porque você encontrar um perfil para desenvolver algoritmos de diagnóstico para câncer, por exemplo, que vão ter um conhecimento biológico de como aquela doença progride, e mais o conhecimento de ciência de dados, é uma mosca branca. Então é bastante desafiador. A gente tem muitos empreendedores que são, inclusive, parte do cap table dessas empresas é formada por pesquisadores. A gente tem uma investida que trabalha na área de saúde do sono. E um dos empreendedores é professor, tá na Universidade de São Paulo, e é o grande embaixador da tecnologia e da ciência por trás daquilo tudo.
Um dos outros fundadores é um engenheiro muito bom, projeta hardware, projeta circuito eletrônico, e a outra empreendedora é uma fisioterapeuta do sono. Então, olha a quantidade de ativos que você colocou dentro de uma mesma mesa. Uma pessoa que conhece profundamente o mercado de saúde do sono, um engenheiro que conhece profundamente o design de circuitos eletrônicos, e um professor que conhece profundamente a ciência por trás da medicina do sono. E essas pessoas se uniram e formaram uma empresa, uma startup de tecnologia que faz devices para diagnóstico de apneia do sono, por exemplo. Então, aonde que você encontra pessoas como essa para contratar no mercado? É muito desafiador. Porque é muito raro propriamente. Aí você e provavelmente as pessoas estão na academia. Você não vai encontrar. Você não tem você não pode ir lá. Dificilmente você vai bater na DASA e falar: olha, deixa eu ver aí um bom biomédico aí que saiba de bioinformática. Você não vai contratar assim. Assim, se tiver, ele vai valer muito caro. Se tiver, vai valer muito caro. Então você tem que ir lá pegar na academia. E tem toda uma trilha de formação. E tem a questão de topar empreender. Você sabe isso, você viveu na pele, vive na pele. Não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil, e nem todo mundo tá afim de viver essa montanha-russa que é não só... Empreender pode ser o extremo, mas trabalhar para uma startup também envolve alguma tomada de risco. Com certeza. Você vai para uma empresa que está sobrevivendo com capital de fundo, que daqui a 2 anos você pode não ter um emprego. Então, envolve um perfil diferente de profissional também, que tem que estar afim de navegar nesse ambiente, de viver num ambiente talvez de maior liberdade, porque ele não é tão corporativo, mas ao mesmo tempo traz muito mais risco. Tem você tem quase uma seleção adversa, porque geralmente quem busca a pesquisa é o camarada que gosta de ficar muito tempo em um projeto, algo um pouco, até um pouco mais estável. O ambiente de academia no Brasil, ele joga um pouco nesse campo também, e você precisa de alguém que é mais risk-taker. Mas eu acho que isso é geracional. Eu vejo, a gente tem uma relação próxima com a academia, e eu vejo as novas gerações mudando um pouco essa visão. A quantidade de egressos da universidade que tem vontade de empreender é muito maior do que na minha geração, por exemplo. Quando eu me formei na universidade, o sonho era virar engenheiro ou era da GE ou era da Siemens, no meu caso. Esse era o lugar do sonho. Se eu voltar para a escola de engenharia e perguntar para metade da sala o que vocês querem fazer, a metade vai falar que quer montar uma startup de tecnologia. Então, eu acho que isso mudou muito, principalmente nas áreas técnicas, que conseguem produzir as soluções, são pessoas muito bem formadas, com criatividade, educação e acesso a capital, em alguns casos, conseguem construir isso. Então, eu acho que essa mudança geracional pode trazer uma leva de empreendedores muito diferente. Muito bacana. Estamos batendo esse papo com o Gustavo Cavenaghi, sócio da Cortex, falando um pouquinho sobre Venture Capital, sobre o desenvolvimento dessa indústria no Brasil, as oportunidades, como aproveitar essas oportunidades dos ciclos que a gente tem, né? Então, quando os juros sobem, aproveitar as oportunidades de compra e também olhar um pouco de como a formação desse ecossistema no Brasil, tanto do capital com o VC, com capital de risco, quanto o próprio ambiente empreendedor e a troca de conhecimentos dentro desse ambiente, as pontes com a academia, assim por diante. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Gustavo Cavenaghi, sócio da Cortex, falando um pouquinho sobre VC, sobre Corporate Venture Capital, sobre as novidades dessa indústria, as oportunidades dessa indústria dado cada momento e o próprio amadurecimento dessa indústria no Brasil, que é um tema super interessante e ele tem grandes ramificações, né? Quando a gente fala sobre VC, a gente passa por tecnologia, passa por inovação no seu estrito sensu. Isso é uma indústria realmente muito bacana, mas como é que um engenheiro foi parar nela?
Olha, eu vou te dizer que tem uma mistura de acaso e tem uma mistura de muita vontade de empreender. Eu acho que, putz, eu saí da faculdade, na minha geração é o que eu te falei, todo mundo tinha que ir para uma multinacional e o sonho era virar CEO da multinacional. Mas eu acho que a hora que um perfil mais inquieto vai trabalhar numa grande empresa, sente aquele choque do, putz, não tem desenvolvimento de tecnologia nacional, geralmente os escritórios são majoritariamente escritórios de vendas de soluções que vêm lá de fora, e aquilo ali nunca fez muito sentido para mim. Eu fiz um movimento muito cedo na minha carreira para trabalhar em uma fabricante fabricava aquelas pás para turbinas eólicas, que era uma empresa de tecnologia nacional grande, uma indústria grande, e eles eram investidos por um fundo, e eu comecei a ter contato com o que era private equity. E achei muito legal aquilo. Quando eu comecei a estudar a indústria de private equity, eu descobri que dentro da indústria de private equity tinha um negócio chamado venture capital, que era fazer private equity mais consciência e tecnologia. E eu sou apaixonado por ciência, eu adoro ficar horas perdido em vídeos no YouTube, entendendo como a proteína funciona. Eu não sei que eu tenho isso, mas é da minha natureza. Eu pensei que era só eu, né? E aí eu olhei para essa indústria e falei, cara, isso aqui é muito legal. Ter a oportunidade de trabalhar com gente que está construindo empresa do zero, de base tecnológica, e ao mesmo tempo que eu consigo movimentar essa veia de ciência dentro de mim, e fui ativamente tomar café com um monte de fundo, conversar, conhecer, entender, aprender, e trabalhei na minha primeira gestora, há alguns bons anos atrás, que foi essa gestora que tinha os fundos do BNDES. Foi uma escola, eu aprendi demais, fiz grandes amigos, inclusive tenho uma admiração profunda por todos os sócios dessa gestora hoje, e comecei a viver o que era esse mundo, até ir parar dentro do Fleury, onde a gente construiu um projeto de corporate venture, novos negócios, junto com o grupo Sabin, que virou a Cortex. Depois o Bradesco investiu no fundo também, e a gente construiu todo o projeto hoje, que é a Cortex Ventures. Mas foi uma mistura de acaso com busca ativa, vamos colocar dessa forma. Conta um pouquinho de Cortex. Vortex é patrocinador de outro programa, tem nada a ver. Conta um pouquinho da Cortex também. Como você comentou desse projeto do Fleury que incentivou a criação da Cortex. Mas conta um pouquinho de como ela opera hoje, um pouquinho de história também é bacana, mas de como ela opera hoje, como você comentou das companhias investidas, quem está investindo, o que vocês têm de estrutura de fundo, o que você puder abrir de tese. Conta um pouquinho de Cortex também. Não, a Cortex ela é um projeto da parceria entre o Grupo Fleury, o Grupo Sabin e a Bradesco Saúde. Essas três empresas se juntaram para formar um fundo de venture capital setorial, que eu chamo de fundo de venture capital setorial porque eu acho que a gente é um bicho um pouco diferente do corporate venture tradicional. Porque a gente tem essas duas veias, né? A gente é um fundo setorial que olha para a tecnologia no setor de saúde e a gente entrega uma tese de corporate venture para os cotistas. Então, ao mesmo tempo que a gente joga o jogo dos VCs tradicionais, a gente entrega uma tese de corporate venture agindo como um veículo de inovação aberta. Então, a nossa tese como um fundo é investir no setor de saúde, mundo inteiro. Hoje a gente está no México, em Israel, nos Estados Unidos e no Brasil. A maior parte do nosso portfólio é brasileiro, mas a gente está nesses 4 países. A gente tem um mandato para investir no mundo inteiro, mas majoritariamente a gente está buscando para empresas de base tecnológica que a gente consegue construir valor com a nossa base de LPs e com o ecossistema todo de saúde, mas olhando para uma visão de quando a gente investe em uma empresa, como que esse casamento faz muito sentido para os empreendedores, como que aquele empreendedor pode olhar para a gente e falar, pô, o capital de vocês é o capital que faz mais sentido, é o que mais agrega valor para a nossa companhia, e ao mesmo tempo a gente consegue levar para os LPs uma tese de investimento que para eles faz muito sentido estar perto. A gente tem uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, que trabalha com silicon photonics, eu nem sei como é que é o silício fotônico, seria a tradução literal, mas eles têm um device para fazer diagnóstico no point of care de exames de sangue. É uma empresa de cientistas do MIT que se juntaram para montar esse device, e isso é extremamente estratégico para os nossos cotistas. Então a gente busca alguns ativos onde essa junção de interesses pode gerar frutos para os dois lados. Eu chamo de pontos de ganha-ganha, porque muita gente confunde o corporate venture e fala, pô, mas então você está investindo em empresa que é estratégico para o seu investidor comprar? Não. Na verdade, a gente investe em empresas que podem gerar valor
dos dois lados. Essa empresa americana, ela pode ser um provedor de tecnologia fundamental para o futuro da medicina diagnóstica, que os nossos investidores têm interesse, ao mesmo tempo que essa startup pode usar todo o corpo clínico, toda a infraestrutura, todo aquele conhecimento dos nossos investidores para propelir o seu próprio negócio. Então a gente cria uma simbiose entre os empreendedores e as grandes empresas. Essa é a nossa grande tese. Como que o fundo pode gerar um benefício mútuo para os dois lados. Então a gente só investe, dentro do nosso memorando de investimento, a gente tem um capítulo de sinergias estratégicas, que é a gente se convencendo de por que aquele capital faz sentido ser alocado naquela investida, tanto para o empreendedor quanto para o investidor. Teoricamente, a gente pode investir em qualquer ativo do setor de saúde, mas a gente só vai investir em empresas que a gente consegue enxergar esses canais de benefício para os dois lados. E basicamente, é mais do que múltiplo sobre o capital investido. É mais valor que a gente quer destravar. A gente tem empresas do portfólio hoje, como eu mencionei, que vendem soluções para os cotistas, que compram soluções dos cotistas. Então, todos esses negócios que estão sendo gerados entre portfólio e investidores é dinheiro que está circulando, é propriedade intelectual, é novos produtos. A gente tem uma empresa no portfólio hoje muito interessante que está trabalhando, já publicou paper na Nature com um dos nossos cotistas, entendeu? O corpo de cientistas desse cotista, junto com o corpo de cientistas dessa startup, se juntaram e publicaram um paper junto na Nature sobre a solução dessa startup, e que hoje estão pensando em potencialmente co-desenvolver um produto juntos. Isso é um valor intangível, né? Como é que você mede não é receita de cara na veia, mas é algo que pode ser transformador para aquela indústria, que hoje, por exemplo, está acostumada a fazer um serviço médico na ponta e, de repente, daqui a 3 anos, vai estar vendendo dado, vai estar vendendo ciência de dados, vai estar vendendo algoritmo em cima do próprio exame que ela fez. Então, é um pouco essa visão. Desde dos horizontes mais breves de inovação, de sinergia operacional estratégica, até horizontes mais longínquos de como potenciais startups que estão pensando 20 anos na frente podem transformar o negócio como ele é hoje. Um tema muito enriquecedor. Eu acho você comentou sobre tecnologia e ciência, né, no ambiente de VC. É muito gratificante estar no meio dessa ebulição, né? Isso é muito valioso. Agora, a gente está caminhando para o final e, dado a relevância do tema, eu queria trazer uma coisa que faz um tempo que eu não fazia, mas queria trazer nesse programa. Ter uma pergunta quase filosófica, assim, ilustrar a bola de cristal. A gente estava falando sobre alguns gaps que a gente tem do mundo de VC, da própria mundo de inovação ainda no Brasil. Se você puder ilustrar sua bola de cristal, o que a gente tem para fechar, que a gente deve fechar nos próximos anos, para onde vai caminhar a nossa indústria de VC no Brasil em termos de aperfeiçoamento? Olha, se eu pudesse fazer uma visão aqui que não sei o quão acurada vai ser, porque o Brasil ele é uma caixa de surpresas, mas eu acho que o cenário que a gente vive ele não é um cenário de curtíssimo prazo. A gente tem um cenário macroeconômico global e nacional de desafio para captação de recursos, para o empreendedorismo como um todo. Eu acho que a indústria tende eu não vou dizer diminuir, mas eu acho que é mais desafiador hoje manter talvez o volume que a gente tem de capital para ser investido. Talvez uma potencial consolidação de casas, talvez uma união entre gestores para manter a indústria ativa, se a gente não tiver uma mudança de cenário macroeconômico. Eu acho que a gente tem mares revoltos pela frente, no curto prazo. O empreendedor brasileiro ele ainda é um empreendedor extremamente resiliente, mas a gente tem forças desafiadoras aqui para ter uma abundância de bons ativos a serem investidos e, ao mesmo tempo, uma abundância de capital para os próprios investidores conseguirem tomar o risco que a classe de ativos exige. Então, acho que se eu puder resumir de forma objetiva, mares revoltos à frente. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui no Você com Dinheiro.
A gente está caminhando para o final. Queria deixar também à vontade para conversar com nossa audiência, se você quiser deixar os contatos da Vortex, se você quiser continuar acompanhar as investidas, ver as soluções, o espaço é seu. Não, que é isso, eu que agradeço o convite. Quem tiver curiosidade, dá uma buscada no nosso site lá e a gente entra em contato. Maravilha. Muito obrigado, Gustavo, pela participação. Valeu, obrigado. Muito obrigado, naturalmente, à Cortex por ceder aqui a participação do Gustavo. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, justamente para trazer as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia, trazendo os temas de relevância, falando com gestores, participantes de mercado, empreendedores e os executivos das principais empresas do Brasil. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda para a gente também um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. E falando em contatos, antes o pessoal me cobre aqui da produção, o pessoal já está ali puxando a minha orelha virtualmente. A gente tem também agora o canal do programa, então se você estiver lá no Instagram, visite o @você.comdinheiro, a gente deixa lá as agendas do programa, então você consegue saber antes quem vai participar conosco, acompanhar os making-offs das gravações, alguns conteúdos exclusivos. Então siga lá no Instagram o @você.comdinheiro. E eu tenho os meus conteúdos também no LinkedIn, siga lá Felipe Ferreira no LinkedIn, vai ser um prazer ter um contato com todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.